Oi, oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Iguaçu Valley Cascavel. E agora é oficial, toda quinta-feira o convidado do Meetup aqui em Cascavel vai vir aqui com a gente conversar e aprofundar um pouco mais daquilo que foi discutido, daquilo que foi apresentado e falar um pouquinho da jornada. Eu sou o Fred, aqui do Hub One, e hoje eu tô com a Mel, nossa startupeira e vice-coordenadora do Movimento Iguaçu Valley. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fred. Oi para todo mundo que está acompanhando, assistindo a gente. Hoje a gente está com o Henrique Drissen. Henrique Drissen é o fundador da Elephant Skin. E, primeiramente, Henrique, seja muito bem-vindo a Cascavel. Seja muito bem-vindo ao nosso ecossistema de inovação Iguaçu Valley. Né? Você comentou com a gente que você é nativo aqui de Cascavel, mas a tua jornada te levou para outras cidades, né? E para começar, conta um pouco pra gente então essa tua jornada, desde quando você ainda estava aqui em Cascavel, como é que foi essa jornada, como é que te levou para esse mundo do empreendedorismo e da inovação? Boa. Bom, obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Acho que antes de começar, queria dar os parabéns pela estrutura toda, até agora tudo que eu vi. É muito legal voltar e ver tudo que estão fazendo mesmo, assim, é impressionante a estrutura que eu vi lá do Iguaçu Valley, a estrutura que vocês têm aqui agora. É muito legal mesmo. Cara, sobre mim, eu sou de Cascavel, nasci em Cascavel, morei em Cascavel até os 16, 17 anos. E por algum motivo eu sempre quis ir embora do país. Não, sem um motivo muito aparente, mas desde cedo mesmo, 10, 12 anos de idade. E comecei, saí, jogava vôlei aqui em Cascavel, joguei por muito tempo, fui morar fora, joguei em Maringá. Daí fui morar em Curitiba e depois de Curitiba fui para alguns lugares aí, Estados Unidos, Canadá, entre outros lugares. Sou formado em arquitetura, não fui o melhor aluno da sala, não, acho que isso não é um pré-requisito para ter empresa, mas enfim, formei em arquitetura, porque minha mãe me obrigou bastante para me formar em arquitetura, se não fosse por ela acho que eu não tinha me formado. E em 2017, final de 2017, começo de 2018, eu comecei a Elephant Skin. Não tinha sonho de ser empreendedor, não criei na minha cabeça que eu precisava abrir um negócio. Tive experiências antes com algumas startups, mas aconteceu. Eu vi um gap no mercado imobiliário e vi que tinha uma oportunidade de fazer algo diferente que ninguém queria fazer. Você já estava nesse mercado atuando? Eu formei arquitetura, abri um escritório, depois que me formei, abri um escritório em Curitiba. Trabalhei um tempo e comecei a trabalhar muito com a parte de incorporação. Estudo de viabilidade, captação de terreno, realmente a parte braçal ali da incorporação. Desenvolvimento de produto. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui para lá para trabalhar com uma incorporadora. Queriam ser uma incorporadora. E aí eu me aprofundei mais ainda na parte de incorporação e foi aí que eu entendi que eu tinha uma... Falo que eu sou publicitário frustrado, né? Como é que é quando não... Toda startup-feira um pouco. Eu tinha começado a faculdade de publicidade e eu lembro que eu fiz muito pouco. Na verdade, eu entrei na faculdade de rádio e televisão. Não tem muito motivo. Não tinha muita gente na sala para rádio e televisão, me jogaram para a área de publicidade e propaganda. Aí eu fiz um tempo ali, acho que deu 6 meses de publicidade e propaganda, e a primeira coisa que eu aprendi foi Photoshop. E eu lembro que eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu sei fazer isso. Eu consigo usar isso para tirar da minha cabeça o que eu tô imaginando. Sem querer entregar a idade, Henrique, mas isso foi em que ano? Cara, eu tenho 37, isso foi em 2016, cara? Não, 9 anos atrás. Não, desculpa. 2007. 2007. 2007. Quase 20 anos aí. Pra gente entender em que estágio estava a tecnologia nessa época, tava né? Em 2000, foi 2000, eu mudei para Curitiba em 2005, 2006, 2007. Foi 2006, 2007. Legal. E aí eu lembro que eu fiz só isso, na parte de publicidade, eu falei, porra, isso é muito legal, eu gostaria de fazer isso. E esqueci, e fui embora, queria ir embora, arranjei um curso para fazer em San Diego, fui morar em San Diego um tempo, com o intuito de não voltar mais. E a gente tem mãe, né? E mãe é responsável. E aí ela falou, você vai, mas faça vestibular antes. E aí eu passei em arquitetura, não sei por que eu fiz arquitetura. Aqui em Curitiba, lá em Curitiba. Não sei por que eu tentei arquitetura, mas passei
E comecei arquitetura. E daí eu quis desistir no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. E aí eu fui inventando coisas no meio da faculdade. Fui morar no Canadá, no meio da faculdade, 2 vezes. Aí, quando a gente terminou a faculdade, eu abri o escritório de arquitetura, junto com mais 2 pessoas. E, enfim, a gente trabalhou por um tempo. E final de 2014, no final de 2014, a gente resolveu mudar e ir embora para os Estados Unidos. E daí a gente foi para os Estados Unidos, trabalhou lá e, enfim, daí começou. E estamos lá até hoje. Legal. E acho que você trouxe até alguns pontos que eu acho bem interessante, que é esse mito de que para você ser bem sucedido, você tem que ser super estável, ser o cara que senta na primeira mesa ali na escola, só tira 10. E eu consumo bastante podcast também. Um dos podcasts que eu gosto muito é do Flávio Augusto, do Conselho. E ele já falou muito disso, que ele também era o cara do fundão, né? E que tem essas habilidades, aquele cara que é meio fora da caixa, que é meio mais ousado, digamos assim, né? Num play by the book, né? Sim. Então, você se encaixa nisso? Você se vê dessa forma? Eu acho que, mais ou menos. Eu acho que o cara que senta na frente e tira 10 é uma vida mais safe, assim. Não quer dizer que não é para fazer, mas ele vai fazer. Provavelmente ele vai chegar, vai trabalhar numa empresa, vai ser bem-sucedido, vai bem. Então, assim, estudem. Não estou falando para não estudar. Podem ser a pessoa mais esforçada, mas e tem as pessoas que é meio roleta russa. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Tem muita gente que até por muito período era considerado errado, até que virou o gênio. Então, assim, eu me considero que eu acho que eu estava uma qualidade que eu acho que eu tenho, eu sempre circulei bem no meio de todo mundo. De todo mundo, desde a parte que estava na frente, a galera do fundão. Eu sempre gostei muito de gente, de pessoa. Então, não necessariamente de novo, minha mãe na jogada, mas eu não podia ser o do fundão. Então, assim, porque senão o troço pegava em casa. Mas ela também não conseguia fazer o seu primeiro. Então, eu tinha que... Passa de ano, vai, filho. Tipo isso. Eu tinha que me manter ali numa estrutura ok. Legal. E, enfim, então não quer dizer que sentar no fundão ou estar na frente vai fazer... Eu acho que assim, a parte do empreendedorismo, ela é muito misteriosa, assim. Ela não é uma jornada linear. Ela tem altos e baixos, não é para todo mundo. Como também é para pessoas que você sempre imaginou que não fariam isso. Você vai meio no freestyle ali, sabe? Você vai meio... Vai sentindo. Vai sentindo e vai vendo. E tem pessoas que se reinventam no meio do caminho. Tem pessoas que se descobrem. Então, assim, ela é muito louca. É uma jornada muito divertida às vezes e muito solitária de vez em quando. Ô Henrique, mas e a Elephant Skin? O que é essa tua empresa? O que vocês fazem? Como vocês chegaram nesse bom, patamar? Enfim, eu falo, né? Eu acho que Elephant Skin é um exemplo de aquela história de você tem que achar o que você é apaixonado, cara. Não tem como eu montar uma Elephant Skin quando eu tenho 15 anos de idade, porque a Elephant Skin é uma soma de experiências que eu tive no decorrer da vida. Então, na parte da arquitetura, um pouco da publicidade, gostar da publicidade, gostar da parte da arquitetura, do projeto de arquitetura. Eu não gosto da parte de obra. Não é onde eu navego bem, mas eu gosto muito da parte de projeto, apresentar. E então, assim, a Elephant Skin e a parte de incorporação. Eu gosto muito de produto, eu gosto muito de mercado imobiliário, da parte de produto, criar produto novo, desenvolver projeto realmente. E quando eu fui para Miami, eu comecei a trabalhar muito com investidor, a trabalhar muito com incorporador, e eu via que tem um gap no mercado, que é a parte de conectar. Você cria o produto para quem você vende. Então, esse meio do caminho aqui é muita planilha, é muito número, é muito fecha, mas, cara, a história, para quem você vai vender, qual que é a audiência, como é que você conta, isso é muito falho no mundo inteiro. E eu percebi que isso é um padrão mundo. O mundo trabalha dessa... O mercado imobiliário funciona de uma maneira. Você vai fazer um produto, você vai vender. Ninguém faz mercado imobiliário para não vender. Ninguém guarda um prédio de estimação ali. Então você tem que vender. E essa parte do como vender é onde a gente achou esse gap. Então, por eu vir dessa linha de dentro da incorporação, entender processo, entender tempo de produção, entender as dificuldades do projeto, eu mudei de lado.
Eu falei, cara, eu vou para esse outro lado. E tem outras agências, existem outras empresas de renderização, enfim, existem empresas picadas que fazem o que a gente faz, mas não englobam tudo dentro de uma empresa só, como a Elephant Skin faz. Então, pra gente, era uma pessoa de dentro do mercado imobiliário, digamos, com informação privilegiada, só que o mercado imobiliário não queria, ninguém do mercado imobiliário quer sair de dentro do mercado imobiliário, que é como se você fizesse você descesse, né, o nível para ir para o fornecedor, ao invés de ser o incorporador. E aí a gente mudou para esse lado. E começou a acontecer. A gente começou a desenvolver a empresa como um one-stop shop para o mercado imobiliário. E cresceu muito rápido. Muito rápido. Nasceu final de 2017, começo de 2018. A empresa realmente cresceu muito rápido. Hoje a gente tem 130 pessoas, 8 escritórios em diferentes lugares, operação Estados Unidos, Canadá, Brasil, Dubai, Ásia, entre outros lugares. E estamos aí. Talvez crescendo um pouco mais rápido do que deveria, porque dói um pouquinho, sim, mas é divertido. Por que dói? Dói porque crescer dói. É um pouco do que eu falei ali no Iguaçu Vale, que cara, empreender dói. Goste ou não, é uma coisa que você tem que se acostumar. Se você não está doendo, você não está crescendo. Ponto. Então assim, você tá... não, agora cheguei num ponto que eu tô acomodado. Se liga, cara, que você tá parado. Alguém vai te tratorar. E é assim, o empreendedorismo, ele depois que você começa ele é de uma certa forma solitário, porque não é que você chegou nessa posição, você se colocou nessa posição, mas te respeitam por essa posição e você não tem o conhecimento que esperam que você tenha para responder tudo. E você põe uma pressão em você mesmo que você precisa saber tudo e não é bem assim, entendeu? E, então, assim, o empreendedorismo ele é uma reinvenção de você mesmo. Você aprende você aprende a se reinventar várias vezes durante o processo. E, de novo, não é para todo mundo e tudo bem. Tem as pessoas que preferem ali trabalhar da maneira... Eu não vou dizer correto, porque empreender não é correto, mas trabalhar da maneira que é o padrão de trabalhar. E você precisa dos dois lados, entendeu? Você precisa, mas eu vejo que tem um glamour em volta do empreendedorismo que eu não acho real, entendeu? Eu acho que o que se vende muito hoje no Instagram, ou se vende muito em livro de autoajuda, ou sabe, eu acho que aquilo é uma glamorização do empreendedorismo que não é real, sabe? E as pessoas querem achar uma fórmula pronta. E o segredo do empreendedorismo é você saber se adaptar, mudar, virar, saber apanhar. Eu até coloquei no final da apresentação que não importa, que é a frase do rock, né? Não importa o quanto você bate, importa o quanto você apanha e continua seguindo em frente. E é real, porque o empreendedorismo ele pode ser cruel, mas ele é muito divertido. No final do dia ele é muito recompensador, não é nem que ele é divertido. Porque tem momentos que é muito estressante, é muito difícil, mas a recompensa que você tem são muitas e são recompensas muito legais. Então o processo às vezes não é divertido, mas a recompensa é legal. Acho que é um processo de amadurecimento muito grande. Acho que você falou uma coisa que ressoa muito com o meu momento agora, né? De estar saindo de um formato meu da minha startup de eu presa, né? Literalmente presa ali, né? Porque tudo gira ao meu redor e no momento de expansão, sim, de equipe, começando a formar equipe interna mesmo. Então, eu acho que é bem isso. Eu atuava de um modo e agora eu preciso me reinventar para ser agora uma líder. Líder de equipe, sair do operacional. Então, acho que a cada mudança de ciclo, de fase, a gente vai precisando ter essa nova... Sim. Novas habilidades, nova postura, e existe um processo, não é assim, de um dia para o outro, né? Um dia, sim, eu era assim, agora não, agora eu sou super líder, super eficiente, comando todo mundo, e não é assim, é um processo, sabe? Eu venho assim, nos últimos 3 meses, eu venho passando por esse processo também, assim, meio... Você fica meio atrapalhado, né? É uma pressão, né? Acho que a gente se pressiona muito e não tem ninguém pra mandar ou falar. Eu sinto um pouco isso, assim, não sei se você sente... Mas você tem sócios também, não tem na operação? Tem sócios,
a minha sócia, uma das minhas sócias é minha esposa, que eu falo que é a sorte que a gente teve na empresa, porque ela entrou depois que a gente abriu a empresa e, cara, ela é uma profissional monstruosa, assim. Eu brinco que ela pega um emaranhado de nó, assim, que provavelmente eu que fiz, e ela pega esse emaranhado de nó, ela acha a ponta e, cara, você vai vendo e aquilo vai se construindo, de repente você tem algo muito linear. E a hora que tá muito linear, muito engessado, eu embaralho tudo de novo e peteleco volta. ali, né? Vamos lá. Então, assim, a gente trabalha hoje muito bem. Ela tá em Chicago agora, ela não veio porque a gente tá esperando uma pequenininha que chega em setembro, segunda. E então ela não veio, mas a gente trabalha dessa forma. Mas sim, eu me sinto assim, por muito tempo. Vamos lá, eu acho que o turismo ele tem fases, tá? Toda empresa tem a fase de startup, que é a fase, na minha cabeça era, cara, vamos fazer sexta-feira não tem trabalho, é churrasco à tarde porque eu vou fazer diferente. Umas coisas que assim, não faz sentido, como várias outras que fazem. A gente tem uma operação hoje 100% remoto. Hoje fazem 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos que a gente tem a empresa. Então assim, 8 anos faz diferença. Você era moleque, entendeu? E você vai falando um monte de baboseira e não tem ideia ruim, tem ideia no momento errado e tem coisa, só que assim, não tem ninguém para te dizer não no começo, não faz ou faz, o que é muito bom, porque aí você vai lá, mete a cara e faz, e tem o que é muito ruim, porque às vezes alguém precisa chegar para você e falar assim, cara, não faça, entendeu? Vai ser ruim. E então assim, pegando o raciocínio, de novo, é muito solitário, tá? É realmente muito solitário no começo, e por isso que eu prezo muito por pessoa, por gente, por trazer gente junto com você, por colocar as pessoas para rodar junto com você e essas pessoas realmente conseguirem te ajudar, conseguirem te dar apoio para você não andar sozinho. Você está falando que agora você está numa fase de estruturação de equipe. Eu falei no começo da apresentação, eu falei, cara, eu não sou palestrante, eu não sou coach, eu não sou influencer, não tenho pretensão de ser. Mas se eu puder dar uma dica, a dica que eu dou é assim, que descubra o que você é ruim rápido e não o que você é bom. Cara, a única coisa que vai te atrapalhar, cara, é o que você é. Desculpa, não sei se a gente pode falar, qualquer coisa corta, mas descubra o que você é uma merda. Então assim, é que as pessoas confundem. Quando eu falo, e é engraçado que eu falo para as pessoas, não, é verdade, eu descobri que eu trato outra pessoa de outra posição. Não, cara, não é sobre isso que eu tô falando. É o que você é ruim. Eu sou horrível em organização. Eu não sou uma pessoa organizada, eu não sou uma pessoa... meu raciocínio ele não é linear, eu sei que eu atrapalho as pessoas em algumas coisas. Eu tenho essa noção, eu aprendi a ter essa noção. E é isso que atrapalha a empresa. O que eu sou bom, a ideia que eu dou, abrir frente nova, inventar produto novo. Cara, isso você vai fazer, isso é você, isso é tua essência. Você vai fazer, começa a atrapalhar quando você quer ser uma coisa que você não é. E aí, cara, é quando começa a virar um caos, e aí não tem cultura, e aí as pessoas, você começa a cobrir as pessoas. Então, por exemplo, no caso eu e a Gi, né, que é a minha esposa, cara, eu sou 100% o oposto dela. É um troço impressionante, assim. Cara, ela vai pra esquerda, eu vou pra direita. Ela vê o mundo de uma maneira, eu vejo o mundo... O meu mundo é muito diferente isso é muito rico, da né? forma como ela vê o mundo. E isso pode ter 2 formatos. A gente pode quebrar o pau, e a gente pode se dar muito bem. E não é sobre as 2 pessoas se entenderem, é sobre uma pessoa baixar a bola. Sim. É sobre uma pessoa falar, cara, entendi, eu sou ruim nisso, e a outra pessoa vai se ajustando. E eu não estou dizendo que é isso para sempre. Em um momento eu baixei a bola, em outro momento ela baixou a bola, e agora não estou falando de esposa, estou falando como um sócio, né? No trabalho. Você precisa ter pessoas diferentes, cara, com skills diferentes, perfil diferente no trabalho. Isso a gente quando a gente, né, traz as nossas startups aqui, né, dentro dos nossos programas, são 2 coisas bem interessantes. Eu acho que isso vem muito da maturidade, porque coisas que às vezes a gente percebe que o pessoal está passando, percebe erros que estão cometendo, mas muitas vezes a gente fala assim, não, eles têm que viver isso. Sim. Se a gente chegar, a gente fala, olha,
né? Eu sempre falo que pitaco a gente dá de monte, né? Mas muitas vezes eles têm que viver essa jornada, eles têm que viver esses erros, né? Vou te dar um exemplo, cara, de uma fase que eu tô vivendo agora, e tem uma fase mais real, assim, mas é como se fosse... Acho que temos mães aqui, né? Então, assim, quando você tem um primeiro filho, tudo meu Deus, cara, você compra coisa e você se preocupa e ele vai se afogar e, meu Deus, e é tudo, sabe? É uma preocupação absurda, assim, em relação a tudo. E quando você tem um segundo, não é tanto assim. Você fala, cara, dá pra comprar um pouco depois, dá pra ter uma vida normal, eu sei que aqui eu não vou me ferrar. Por que eu tô falando isso? Porque é um direito da mãe sofrer no começo. É um direito ela passar por isso. É um direito dela comprar todas as coisas que ela puder. É viver a ideia de ser mãe e aprender que aquilo vai ser mais fácil depois. A empresa é a mesma coisa. É um direito da pessoa que abriu a empresa errar. É um direito dela. Eu não posso tirar. E eu acho que hoje, coach, eles tiram o direito da pessoa de passar pelo que ela tem que passar. Entendeu? É como se eu chegasse pra mãe e falasse assim, cara, não se preocupa, ele vai dar tudo bem. Ele vai chorar, mas é só você aguentar que ele para. Não é assim, cara. Você tem que aprender isso. Com a empresa é a mesma coisa. Você tem que aprender... o que dói pra mim não é o que vai doer pra você. Então você tem que aprender até onde você suporta. Até onde é teu limite. E isso tá totalmente relacionado à tua escala. Você escala até onde você aguenta. Entendeu? Porque cada vez que você cresce, dói. Cada vez que você muda, dói. Então, cada vez que você vai crescendo, vai chegar um momento que você vai falar, opa, deu pra mim. Aqui dói demais e eu não quero mais. O Henrique que começou lá atrás era viciado em viajar. Eu montei a empresa que eu pudesse viajar. Eu queria trabalhar o mundo inteiro. Eu tenho um filho, eu não quero viajar tanto. Entendeu? Eu quero viajar, mas eu também quero ficar com ele. Então, assim, a tua vida ela muda em determinados momentos e é um direito meu poder ter essa escolha, é um direito meu aprender, é um direito meu bater cabeça. Então, assim, a jornada do empreendedorismo ela não pode pular etapas, entendeu? Você tem que bater cabeça no começo, você tem... E as pessoas, além de elas quererem pular etapa, elas querem cobrar que as pessoas que estão trabalhando com você, elas têm que pensar como você. Elas não têm. Elas não estão na mesma jornada, elas não passaram pelo que você passou e você convidou elas e convenceu elas a estar aqui com você. Então sim, cara, pare de reclamar dessas pessoas e entenda que você precisa e elas vão ter problemas, elas vão ver a vida de uma forma diferente. Eu achei legal que você trouxe o gancho também na questão das habilidades diferentes entre os sócios, né? Principalmente agora nos últimos tempos está acontecendo muito assim... Uns 4 moleques ali que fizeram ciência da computação, vem 4 programadores e fala, cara, vamos fazer uma startup, a gente é bom em programar e tal. Ele fala, tá, mas que outras habilidades que você tem, né? Quem vai fazer a parte do marketing? Quem vai fazer o desenvolvimento? Quem vai fazer o acesso ao mercado? Como é que vai ser tudo isso, né? Sim. Então, como que é pra você, assim, essa questão de escolher os teus sócios ou escolher os teus colaboradores baseado nas habilidades deles? Cara, alguém tem que vender. Básico de qualquer empresa. Se você não é uma ONG, até a ONG precisa vender, mas cara, nada, você pode ter melhor, alguém precisa vender. Venda. Só existe processo se você vende alguma coisa. Só existe pessoas para contratar se você vende alguma coisa. Só se faz cultura empresa se você tiver que contratar pessoas para fazer alguma coisa que você vendeu. Então assim, se você não tem ninguém que vende no teu time, cara, taxe. Alguém tem que vender, cara. Alguém precisa focar em venda. Isso tem que vir da parte principal. Isso tem que vir do sócio. Então, assim, eu digo para a Gi que o que eu faço hoje na empresa, a minha parte, a minha função, ela é 5, 10% da empresa. É a parte muito pequena da empresa, mas ela é o começo. Sem o meu começo não tem como pular. Então, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer de novo? O que a gente vai vender? Vamos vender em qual mercado? Sabe? A parte da venda é a parte do início que coloca o projeto para dentro de casa. Então, assim, tem que ter skills diferentes. Depois disso, cara, operação é punk, cara. Operação é loucura, entendeu? O que a galera faz, operação. Gestão de calendário, gestão de gente, gestão de pessoas. Tá louco, cara. Eu não sei fazer isso e sou ruim fazendo isso. Eu atrapalho, eu falo mais hoje com a Managing Director e com a Gi, que hoje é CEO da empresa. Eu pergunto mais para ela onde é que eu tô
atrapalhando do que ajudando, porque... Mas assim, isso também não acontece no primeiro ano, entendeu? A gente teve, cara, entre nós ali, várias situações de tipo, de eu querer me meter num processo, entendeu? E entender até onde eu entro. É um aprendizado, você vai amadurecendo, entendeu? E você descobre que, cara, se você fizer um negócio ali, testar, você não vai morrer, ninguém vai, sabe? Você conserta, você não é tão grande assim que vai vai implodir. Mas cada área, ela tem que ser, você tem que separar muito bem o que você faz dentro da empresa. Ah, mas a gente divide função e a gente faz de tudo, vocês vão brigar. Fato. Ah, mas a gente é muito parecido, eles vão brigar mais ainda. E duas pessoas iguais, cara, não ocupam o mesmo espaço. Então, assim, quanto mais diferente você for, melhor. E você tem que confiar na pessoa que você trabalha junto, cara. Assim, o começo é muito sobre confiança. Só que assim, não é confiar que ela não vai... E as escolhas certas, não é confiar que ela não vai te roubar. Isso é o básico. Você tá falando com alguém que você acha que vai te roubar, não faça nada. Né? É confiar que, assim, cara, ela vai fazer. E eu tenho certeza que o que ela fizer vai dar cagada. Mas ela vai corrigir. Ela vai dar um jeito, ela vai se virar, ela vai... A gente tem uma coisa que a gente fala na empresa, que é um dos valores da empresa, que é merdas acontecem. Resolve. Muito bom. E as pessoas confundem o merdas acontece com está liberado para errarmos. Não é sobre isso. Está liberado para... Você pode errar. Mas assim, cara, resolve. Cara. Dá teus pulos, resolve, dá um jeito, resolve rápido, testa. Ah, mas eu quero fazer um negócio diferente. Manda ver. Se der cagada, arruma e resolve. Porque é só assim, cara, que você cresce. Entendeu? E a maioria das coisas que você tenta tá errado no começo. Entendeu? Mas é uma maneira de você ver. Isso tá dando errado ou isso foi um teste para você consertar? Você só tá consertando algo que você tentou. Então Mas a gente hoje consegue dividir muito bem, assim, as áreas da empresa e como é que a gente atua. Legal. Henrique, e assim, você está agora nos Estados Unidos, 8 países, né? Isso? 8, coloquei certo a informação. E agora vocês estão vindo para o Brasil. Não, já tem no Brasil. Você já tem no Brasil o escritório. Já. Como que você vê essa diferença de atuar no Brasil, fora... A gente tem um pouco essa síndrome, né, do cachorro vira-lata, né, o brasileiro de se sentir meio inferior, ainda mais você que foi, né, para um país, Estados Unidos, que eu pessoalmente acho extremamente competitivo, as pessoas são muito competitivas. Como que você vê isso, assim, até do nosso jeitinho brasileiro, é um diferencial, não é? Como que a gente... Eu acho que o Brasil é sensacional, cara, mesmo assim. Sensacional. Mas pô, você fala isso, mas você não mora no Brasil. Sim, porque eu tô lá, porque eu fui a pessoa que levantei a mão para abrir mercado lá. Mas assim, não tenho nada contra o Brasil, muito pelo contrário. O profissional do Brasil é incrível, cara. Incrível, assim. Não, é difícil bater o profissional. Cara, a gente se vira, a gente resolve, a gente dá um jeito, a gente não tem tempo desenrolado, ruim. A gente resolve, cara. A gente faz acontecer. Tanto que as grandes viradas da empresa se deram porque eu falei, cara, fomos contratados por X, vamos fazer 10X e vamos entregar. A galera comprava a ideia e vai para cima, cara, e faz acontecer. E sim, a gente tem uma síndrome de cachorro vira-lata absurda, assim. Isso é muito errado, porque se a gente acreditasse mais na gente, sairiam muito mais coisas, ou a gente olharia muito mais para dentro de casa, mas a gente tem uma ideia de olhar, né, sempre para fora. Olhar sempre para, tipo, o do vizinho é mais verde, entendeu? E, cara, eu viajei para muitos países. Um dos países que mais me chamou a atenção foi a Índia. Porque ela me fez pensar sobre o quão pequeno eu sou para o mundo, quão irrelevante eu sou para o mundo. É um país gigantesco, cara, uma porrada de gente no país. Cara, a gente tem muito mais estrutura do que o país. E, cara, eles são orgulhosos do país deles. Eles têm um orgulho deles, têm uma cultura deles. E o Brasil, a gente tem isso também. Porque é aquilo, né? Tipo assim, a gente pode falar mal do nosso país. Se alguém falar mal, a gente desossa o cara e briga. E isso tem que ser levado pra frente, entendeu? Assim, o Brasil ele é muito forte, cara. Em várias frentes. Cara, não tem nada a ver com política, não falo sobre política, não é isso, mas eu ouvi uma coisa muito real, assim. Que acho que esse é o grande diferencial dos Estados Unidos, por exemplo. O Brasil, cara, ele é dependente do Estado. Ele independente de classe, tá? De quem tá lá, né? Não interessa. A gente tem muitas leis, a gente é dependente do Estado. E os Estados Unidos é dependente do dólar.
Você tem liberdade, cara, para você... mas trocou... Cara, tu fala que vai continuar sendo capitalista, você vai continuar abrindo empresa, vai continuar girando, ele é dependente de uma moeda. Então ele te dá essa liberdade para você produzir, entendeu? Para você ir para lá. Por exemplo, a Elephant Skin, cara, a gente abriu empresa lá muito rápido, girou muito rápido, abriu no banco, tudo num dia, porque senão eu não conseguia fechar o primeiro contrato que a gente fez, entendeu? Então ele incentiva você a trabalhar dessa forma. Em contrapartida, é um país mais engessado para trabalhar. Por quê? Porque tem uma economia muito forte, então você tem muito especialista. Muito especialista. Então, cara, eu não piso para direita. Eu não faço isso aqui. Eu fui contratado para fazer X, eu não vou fazer. E o Brasil, cara, fui contratado para fazer X, eu faço X, Y, alfabeto inteiro. Se você me mandar, eu faço até outra língua. Toco o pau. Desenho também. Então, assim, é um país movido ao dinheiro, a fazer coisas, a entregar. Não tem o que discutir. E o Brasil, ele... É que a gente passou por um momento dentro da empresa que é muito parecido com isso. Assim, a gente começou com muita liberdade num período de startup. Assim. Então, cara, a gente tinha muita liberdade, a gente, cultura da empresa, galera feliz, vinha proposta, tal. A gente foi muito legal. E a gente burocratizou a empresa. E a gente começou a depender do processo. E o processo ele precisa servir para te ajudar. E a partir da hora que você vive as coisas para encaixar no teu processo, é a hora que você começa a morrer. É a hora porque o processo já não está mais funcionando. Por exemplo, para fazer um escopo de tanto, era o mesmo que eu fazia um escopo mínimo. E você cai nessa cilada do processo, porque é processo, a gente vende processo, a gente é muito organizado. Cara, e é muito perigoso. Então, assim, é como se a gente tivesse muitas leis dentro da empresa, muitas regras dentro da empresa, e a empresa, por mais que eu tenha outras ideias ali, eu estou engessado dentro disso. Então isso começa a me atrapalhar. É como se fosse, fazendo uma analogia, como se fosse o país. Eu estou num país onde eu tenho muita gente boa, eu tenho muita criação, eu tenho muita oportunidade de fazer muita coisa, mas eu me prendo a processos e leis e coisas rígidas que estão aqui dentro. E os Estados Unidos é diferente. Ele tem leis muito rígidas, mas ele te dá mais liberdade para criar, para fazer as coisas, para ser mais ágil nos processos. Então, ele se assemelha muito à fase da empresa. E hoje a gente está numa fase da empresa que a gente conheceu a startup, conheceu a repartição pública, entendeu o que era bom dos dois e hoje a gente criou a Elephant Skin. Eu não sou nenhum nem outro, eu tenho partes que precisam ser burocráticas, partes de financeiro que precisam ser bem estruturadas, que no começo eu fiz de uma forma que não era legal, e essa burocratização dessa parte ajustou, e a gente manteve certas coisas de operacional e processo e cultura, que, cara, isso não, por exemplo, a parte de cultura eu não abro mão. Eu não consigo engessar as pessoas, não dar voz para as pessoas, porque, cara, você não sabe de onde vai surgir uma ideia, e eu acredito muito que a próxima ideia pode estar em qualquer parte da empresa, cara, desde o júnior até um C-level, entendeu? E a partir da hora que você fecha a porta para esses caras, é a hora que o cara cansa. Eu sou um exemplo disso. As pessoas esquecem disso. Primeira pergunta, por que você abriu a empresa? O que aconteceu quando você abriu a empresa? Eu abri a empresa porque não deixaram eu fazer um filme. Então, assim, eu vou fazer isso com a outra pessoa? Eu vou criar o próximo Henrique? Legal se a gente criar de uma maneira boa, mas não dessa forma, entendeu? Eu não vou criar meu próximo concorrente dentro de casa, sendo que eu podia olhar pro cara e falar assim, cara, cresce aqui junto comigo. Vamos abrir uma frente, vamos criar uma empresa nova aqui dentro. Então, essa oportunidade eu não posso perder. Porque se eu faço isso, cara, vem um doido aí de 20 anos socado na AI, cara, tratora todo mundo, a gente não sabe nem por onde passou. Que foi um pouco que aconteceu com a gente, entendeu? Então as pessoas esquecem de olhar para qual é a nossa história, como é que isso se repetiria. Legal. Ô, Henrique, falando um pouco de ecossistema e conexões, assim, né? A gente tá no Iguaçu Valley, então a gente tá num ecossistema aí que abrange 54 municípios e, enfim, buscamos trabalhar muito sempre com isso que a gente fala que é a quádrupla hélice da inovação, né? Que é unir aí governo, sociedade civil, universidades e empresas. Dentro da tua jornada enquanto Elephant Skin, qual que foi, assim, que tipo de parceria, de conexão, que você buscou, assim, dentro que foi importante para vocês? Cara, a gente... trabalhar com o governo é sempre difícil, porque por causa do período. Você nunca sabe o que troca, e se o projeto continua ou não continua, então a gente sempre, por uma questão de estratégia e crescimento, a gente nunca trabalhou
nem com X, nem com Y, nem com ninguém. Na questão de governo. Apesar, uma curiosidade, do primeiro projeto ter sido para a Prefeitura de Miami. Mas isso foi um caso isolado, diferente. Mas a gente trabalha diretamente com o incorporador. E principalmente não são as empresas grandes. Tá? A gente tem hoje empresas grandes, trabalha empresas monstruosas do mercado, mas pra gente a melhor parceria, o melhor cliente pra gente, cara, é o cara que é pequeno, não tem muito ainda a experiência para fazer, mas tem algo muito grande na mão. Esse cara é onde a gente consegue trabalhar muito bem com ele, porque ele aceita ideia, ele é mais ousado e é onde a gente ficou mais conhecido no mercado, por fazer coisas que, putz, cara, o mercado não está acostumado com isso, a gente vai tentar alguma coisa diferente. Esse cara está mais aberto, por quê? De novo, processos engessados. Certo. Então as empresas hoje muito grandes já têm processos muito engessados, tem algumas hoje que vêm até a gente que falam, cara, a gente quer mudar, a gente quer rever aqui algumas coisas e isso a gente tem ajudado. Mas uma coisa que eu vejo que faltava, assim, desviando talvez um pouco do assunto, mas que eu vejo que faltava era o prestador de serviço, ele entra com uma fome muito grande de convencer o cara que ele é bom. Uhum. E ele esquece que ele precisa respeitar a história de um cara que fez alguma coisa. Então, por exemplo, o cara da incorporadora, o que a gente faz hoje não é a última bolacha do pacote. É um pedaço do que ele precisa para lançar. Esse cara tá talvez nesse projeto há 3, 4, 2, 1 ano dentro desse projeto. Eu preciso respeitar a história desse cara. Eu preciso respeitar o trabalho que ele fez. Então, assim, entrar um pouco mais de leve, escutar o cara, entendeu? Entender o que tá rolando, ajuda bastante. E isso ajuda quando a empresa é um pouco... Não, setor privado 100%, sim, mas ajuda, cara, quando as empresas são um pouco mais enxutas, com projetos muito grandes na mão. E essa é uma doideira da incorporação, né? Em alguns outros mercados, alguns outros nichos, tudo tem que ser muito grande, para o produto ser grande, é padrão. E o mercado imobiliário não. Às vezes você consegue trabalhar com uma operação mais enxuta, uma empresa menor, para você que está trabalhando em projetos gigantescos, entendeu? E a gente tem projetos muito legais, que a gente ficou amigo dos clientes. Então, por exemplo, a gente fez o projeto do Parque Autódromo, em Curitiba, que tem até um viés gigante na parte de inovação e ficou muito próximo, muito amigo deles mesmo. Eu falo, eu não tenho problema com projeto problemático. Tá tudo bem, desde que as pessoas do projeto gostem daquilo e queiram fazer o negócio acontecer. Eu não tenho problema com problema. Mas a gente vai ter que fazer e é muito complexo. Cara, trabalho feliz, cara. Feliz para ajudar o cara, a gente resolve o problema junto. E o Parque eu uso de exemplo que a gente é um projeto que ficou muito legal, tem um viés de inovação absurdo, foi lançado lá agora, até tem toda uma parte de imersão, interatividade, e o pessoal da Bairro, que é o pessoal que fez, é um pessoal muito legal assim, de trabalhar, muito para frente, com uma visão muito forte mesmo do que eles queriam. E um pouco louco mesmo também. Precisa de uma loucura também, só não faz. Precisa. Não, eu falo, cara, a pessoa que tá muito no mercado há muito tempo, ela não faz porque ela sabe que dá pra fazer, dá pra ganhar ali fazendo menos, é mais tranquilo. Então, por isso que eu digo, é legal trabalhar com a galera que tá na mesma fase que a gente, que você vai fazendo coisas e a pessoa vai se alimentando disso. E, enfim, tem sido não só eles, como outros aqui no Brasil, Estados Unidos, entre outros lugares, vêm muito até a gente para fazer esse tipo de parceria, porque é assim, cara, a gente tem a ideia, a gente tem a visão e a gente quer uma ajuda para pensar junto. Uhum. E a gente pensa junto. E, cara, a partir da hora que você escuta as pessoas, não só, para usar o exemplo da Bairro, porque é o projeto ali de Curitiba, mas o CEO da Bairro, as pessoas que trabalham dentro da Bairro, a diretora de marketing ficou muito próxima, as pessoas que trabalham lá dentro, o diretor de produto, é uma conversa muito legal e eles trazem isso, eles trazem informações pra gente que a gente consegue falar, cara, é uma ideia boa, vamos estruturar. Então a gente tenta trabalhar as parcerias que a gente faz muito dentro, muito junto com as pessoas. E a gente valoriza a ideia deles, entendeu? Não tem que ser a nossa o tempo inteiro. Enfim, isso ajuda. E ajuda se o parceiro for mais... às vezes for um pouco menor. Henrique, só uma dúvida até. Vocês chegaram a ser startup mesmo, de estar incubada em algum nesse sentido de ecossistema assim, de inovação? Não, você já... A gente começou... não.
Eu falava muito que a gente tinha uma estrutura de startup, uma ideia de startup. Eu tive experiências anteriores com uma startup, mas a gente cresceu o Elephant Skin muito com uma cabeça de startup, sabe? De desburocratizar processo, de ter coisas mais ágeis, enfim, uma cabeça mais fazer do que... Primeiro a gente faz, depois a gente resolve. Mas a gente não teve processo de aceleração, não foi incubado, a gente foi crescendo. Foi na raça mesmo. Foi na raça. Foi no peito. A gente... você falou muitas vezes sobre errar, sobre aprender, sobre refazer. Fala um pouco, assim, isso até pensando no pessoal que está... Nas startups que estão começando, o pessoal que está vindo, sobre essa questão de pivotar, de mudar, de tirar essa paixão enraizada pela ideia que você começou. Então, assim, o que tem de diferente da Elephant Skin que começou para Elephant Skin de agora? Ah, cara. Porra, muita coisa. Muita coisa. Primeiro que hoje a gente é 100% remoto, sempre foi. Nasceu 100% remoto. Eu odeio remoto. Não acho remoto, não porque das pessoas, eu não acho remoto porque eu gosto de gente. Eu gosto de conversar, eu gosto de sair, eu gosto de interação. Só que a primeira coisa que eu aprendi do empreendedorismo não é sobre você, cara. É sobre as pessoas. Eu não gosto, mas eu sou no meio de 130. Talvez 100 gostem muito do remoto. Então tudo bem, cara. Então a gente vai fazer o que a empresa precisa. E eu aprendi a gostar. Como eles também aprenderam a gostar de várias coisas que eu levei lá atrás, que eles falaram, porra, isso não faz menor sentido. Então a gente pivotou muita coisa. A gente começou fazendo só, quando a gente começou lá atrás, a gente entendeu que entrar no mercado era só, a gente conseguia entrar com as imagens. Então a gente entrou fazendo só imagem. Depois a gente colocou a campanha 100%. Então assim, são ideias que eu tinha lá atrás, que por mim eu teria feito desde o dia 1, mas o mundo não é tua cabeça. Então, assim, as coisas foram quebradas ao longo do período para a gente ir fazendo, implantando. E cada implementação, no começo, você cria, você joga a ideia e todo mundo se abraça e faz. E hoje já não é assim. Hoje, cada ideia que você dá, são várias pessoas que ou comentam, ou afeta o dia a dia da pessoa, ou a pessoa criou um processo, Então, assim, existe uma politicagem, digamos assim, dentro da empresa, sim, que você precisa conversar, entender se isso vai passar, se isso não vai passar, se isso vai dar certo. E isso é bom. Até um certo ponto, isso é bom. Isso te provoca a estudar mais, a arrumar mais, a refinar mais, a fazer a pessoa entender. Porque a ideia é boa, cara, é quando você tem a ideia, mas a ideia boa mesmo é quando essa ideia se torna a ideia dos outros. Aí, cara, a coisa começa a funcionar. Quando a galera compra a ideia. Que é quando... Não é nem que ela compra. A melhor ainda é quando ela acha que a ideia é dela. Essa é a melhor, assim. Quando a pessoa, ela entende tão bem e ela tá tão entretida no meio que ela começa a pensar e ela chega pra você e fala assim, pô, vamos fazer isso. Você fala assim, é isso, cara. Puta ideia. E é isso que você tava tentando explicar. Mas ela explicou pela forma dela. Do jeito dela. Então, ela entendeu. Então, assim, pronto. Você arranjou um aliado, aí, cara, pra você... Se a gente se ferrar lá na frente, eu já tenho mais uma pessoa pra me ajudar a limpar, entendeu? E a chance de dar errado é pequena. Então, assim... E a partir da hora que eu tento entrochar ali uma ideia a qualquer custo, cara, você navega muito sozinho, entendeu? E lógico, tem vezes que você acredita tanto, você não consegue explicar? Tem vezes que lá na frente é mais sofrido. Então o tempo fez eu aprender assim, cara, primeiro você vende a ideia, primeiro você faz a pessoa, tipo, comprar a ideia junto com você, mesmo, convencer. Lógico, se foram decisões drásticas, você tem que arrumar, sim. Essa é o ônus e bônus de tal onde a gente tá. Que às vezes você tem que tomar decisões, cara, que depois vão te pedir explicação, que vão falar, pô, mas não foi transparente. E você fala, cara, não tive nem tempo para ser transparente com a decisão e não gostei também, mas teve que ser feita. Então essa não é a parte legal, é a parte adulta. Eu brinco, né? Que um dos valores da empresa também é não cresça. É uma armadilha. E é verdade. Você, quando você é criança, você não tem responsabilidade, cara. As coisas são mais fáceis. Você ri, você brinca, sabe? Tem um filho agora de 4 anos que, pô, você tá com seu filho ali. É legal, entendeu? É fácil. A vida dele, sabe? Tudo bonito. Aí ele toma um pacote, cara. Ele rala o joelho. Putz, cara, se eu correr assim, cara, me machuca. Então eu já não vou correr. E aí a dificuldade que eu acho que a gente tem com o filho é
fazer ele não ser tão medroso das coisas, sabe? E arriscar, e é difícil, porque você começa a aprender sobre medos. E a empresa é isso, cara. Ela vai te dando umas porradas que você fala, puta, cara, eu vou mexer aqui, cara. Sabe? De novo, vou bater cabeça de novo. Sim, cara. A empresa é uma eterna reinvenção, cara. Todo ano, cara, tem que reinventar, tem que fazer de novo, tem que mexer de novo, tem que mudar. E pelo menos pra gente, e de novo, gente, eu não vendo regras. Isso é o que a gente entendeu que você precisa se reinventar. E na Elephant Skin, a gente tem pessoas que falam, né? Pô, aqui dentro, cara, quando a gente tá se acostumando, o troço muda. E eu falo, cara, nunca foi vendido que não ia mudar, entendeu? Se não for assim, vai ser funcionário público. Não entendi, assim, nunca foi dito que ia ser diferente. Então, às vezes às vezes tá errado, entendeu? E é para isso que serve as outras pessoas olharem para você e falarem assim, campeão, menos. Tá? Perdeu a mão aqui. E é verdade. Então, de novo, você tem que entender até onde limite, né? O teu limite ele termina quando começa do outro. E você mexer numa estrutura inteira que vai te afetar é uma coisa. Você mexer numa estrutura inteira que vai afetar todo mundo e você não tá nem aí para as pessoas e perguntar se isso vai afetar, cara, calma lá, entendeu? Meio déspota, assim. Você vai bater mais cabeça, entendeu? Não tô dizendo que a ideia não é boa. Você vai ter uma ideia boa, só que ela é mais difícil. E assim, eu coloquei até na apresentação ali que não importa o que você fala, importa o que as pessoas entendem. Eu posso chegar aqui, cara, e falar 1000 coisas pra você querendo dizer que eu te amo. Você sai daqui dizendo, pô, ele me odeia, cara. Você entendeu de uma maneira diferente, você entendeu de uma maneira que tá no teu momento. E é precisamente sobre isso. Você pode falar várias coisas, mas depende da posição da pessoa, depende do momento. O que é muito bom pro operacional, pro comercial vai ser terrível. O que é muito bom pros artistas de 3D é horrível pra galera do branding, entendeu? Então você tem que entender como é que você ajusta isso. E de novo, eu não preciso ser o cara do branding, eu não preciso ser o cara do 3D, eu preciso botar um monte de gente boa cercado junto de gente boa. E fazer as pessoas, cara, se entenderem, entendeu? E dar palco para elas. Henrique, até falando nesse contexto, né, de erros e acertos, qual foi o maior erro, a maior cagada aí que você já fez como empreendedor? Cara, eu acho que o maior erro é a falta de respeito pela empresa. Não respeitar a empresa da maneira que ela deveria ser respeitada. Então, por exemplo, trazer gente, porque, cara, vamos aí, uma coisa da boa, entendeu? E traz pessoas. Ou chega um momento que você faz algumas coisas que na hora você não liga muito, ou não vai dar tanto problema, mas assim, chega uma hora que se você não respeitar a empresa, se você não olhar para a empresa e falar assim, cara, ela merece mais carinho, ela merece mais cuidado. Pô, não posso fazer isso aqui. Ó, eu fiz isso aqui e sei lá, sabe? Eu falo um exemplo é trazer pessoas, mas não só isso. É deixar coisas que acontecem dentro da empresa por uma falta de carinho, assim, sabe? Não, cara, vamos fazer. Toca o pau, entendeu? E vamos ser... De tratar o cliente, às vezes, não dá tanta... Cara, o cliente... Eu tenho uma área da empresa, cara, que assim, o cliente é a segunda parte da empresa. A primeira parte precisa ser quem está dentro da empresa. Porque quem entrega projeto, cara, para o cliente é as pessoas que estão dentro da empresa. Se as pessoas resolverem o problema... Cara, assim, beleza, eu sou o dono da empresa. Tá? No caso ainda falo, mas qual foi a última vez que eu fui lá, cara, e resolvi um problema de entrega mesmo, lá da ponta final do cliente? Há muito tempo, entendeu? Então não é sobre o cliente, é sobre a pessoa ter uma cabeça para resolver o cliente. Então o meu papel é criar uma cultura de resolver problema, entendeu? A gente resolve, a gente faz, a gente ajuda, a gente arruma. Mas, cara, não sou eu que estou resolvendo o problema. A gente tem que ser honesto, quem está resolvendo o problema são as pessoas que estão dentro da empresa. Então, assim, a gente precisa defender a equipe, a gente precisa entender, não é ser cego, não é fazer a pessoa fazendo alguma coisa de qualquer jeito, você ser cego para isso. Mas é entender que, cara, existe uma equipe e a equipe precisa... Você precisa dar suporte para ela, você precisa dar palco para ela, para que ela possa desenvolver, cara, o que ela tem que fazer junto com o cliente. Essa relação de confiança mesmo, né? Então não digo que é muito sobre o cliente, é mais sobre você mesmo. Em certos momentos você precisa... Porque a empresa ela começa pequena, então você meio que acha que, cara, isso aqui não vai afetar, isso aqui não vai ter problema, isso aqui... E a empresa cresce, cara, e ela te cobra. E aí você faz coisas lá atrás que você olha para frente agora e fala assim, cara, o que eu faço agora? Como é que eu resolvo, entendeu? Como é que eu mexo? Então isso foi coisa que eu aprendi lá atrás. Cara, eu sempre tive
talvez sorte. A Gia, minha sócia, o André, meu amigo de infância, então ajudou a gente, trabalhou com a gente no financeiro durante muito tempo, como CFO da empresa, ajudou a gente ali por muito tempo e sou muito agradecido, olhou para mim e falou, cara, você é maluco, mas vamos junto. Então ajudou a gente por muito tempo, trabalhou, já ainda é sócio da empresa. Então assim, eu sempre tive sorte de cercar pessoas que são legais e estão junto e a gente confia um no outro, mas teve momentos que a gente deixou talvez certas coisas serem maiores do que... anulou valores que a gente tinha, entendeu? E eu não tô... Assim, as pessoas tendem a colocar aqueles valores padrões, né? No honestidade. Então, tipo, cara, no mínimo eu espero que seja honesto. Obrigação tipo, do cara, senão... Então assim, mas valores reais, entendeu? E no meio do caminho você se perde. E aí você sabe quando que você acha que a cultura é boa? Quando as pessoas da empresa começam a te cobrar sobre a cultura que você criou. E isso é um tapa na cara. Sim. Quando a pessoa começa a chegar para você e falar assim, pô, mas aqui a gente faz assim. Por que você está fazendo assim? E você fala, pô, cara, mas fui eu que inventei isso. O cara tá metendo o dedo na minha cara e falando que... O jogo mas essa humildade de ser o líder de... E aí vai você olhar ali, e falar... Né? E, cara, não é fácil. Vai você olhar e falar, porra... Você que eu mando embora ou baixo minha bola? Não, mas é tipo, na hora você fala, porra, cara, não é... E o cara, porra, mas foi a gente que vendeu isso pro cara, entendeu? O cara que... Então, assim, esse carinho pela empresa, entendeu? Ele tem que ser lembrado. Eu acho que isso é um erro, pelo menos da minha parte, de achar que, pô, não, dá pra viver na doideira o tempo inteiro, dá pra ir fazendo, sabe, tudo o tempo inteiro, vamos aceitar, tudo é desafio, sabe? Meu padrasto tem uma frase que é genial, que é tudo que é demais é muito. Tá? E eu acho que isso encaixa pra tudo na vida. E a gente brinca, todo mundo, a família inteira fala essa frase, sabe que é dele, porque tudo que é demais é muito, cara. Ah, mas é uma empresa inovadora. Se for demais, vai perder a mão. Sim. Ah, mas é uma empresa que é muito focada em processo. Se for demais, vai perder a mão. Ah, uma empresa aqui que burocratizou. Se for muito, perde a mão. Entendeu? Então, assim, uma empresa de Henriques, ela quebra. Uma empresa de Henriques, ela vai falir. Porque o Henrique é muito bom em certas coisas, mas ele é doidão em outras. Uma empresa de Gi não tem projeto. Entendeu? Para executar o processo. Então, porque ela não gosta, ela vai organizar evento, porque não tem projeto entrando, entendeu? Então, assim, e isso é muito claro entre a gente, entendeu? Tanto que eu posso falar isso aqui. A Gi não gosta de pegar projeto, ela gosta de executar os projetos. O Henrique não gosta de executar os projetos, ele gosta de puxar os projetos e apresentar os projetos. Então, esse respeito que você começa a entender pela empresa, de entender que, cara, aqui passou um pouco do ponto, aqui eu não deveria, aqui eu teria que respeitado mais a empresa. Fizemos algo muito bom aqui na empresa, você está fugindo. Acho que esse respeito pela empresa, pra gente, foi aonde a gente cometeu mais erros. Assim. Que legal. Fiz várias anotações já aqui. Essa frase é muito boa. Tudo que é demais é muito. Henrique, a gente está indo aqui meio que para reta final, né? O papo tá muito bacana. Eu vou fazer um ping-pong com você, tá? Então a ideia é de você fazer respostas curtas, né? Uma palavra, sentença curta, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, um livro ou podcast que te marcou? Cara, eu gostei muito do livro do Bob Iger, que era o CEO que agora é o CEO de novo da Disney. É muito legal, e eu gostei do livro do Nadal, porque ele conta algumas histórias ali, e acho que isso é muito legal, porque existe o Nadal jogador e existe o Nadal dentro de casa, que é o cara atrapalhado, que é o cara que não dirige mal pra caramba, e você tem aquela visão, cara, de um touro ali jogando, cara, e metódico, e a garrafinha, e aí você se toca que é isso. É o cara, é como eu dentro da empresa existe um Henrique, eu fora, é outro completamente diferente. Sim. Então eu acho que são dois livros legais, assim. Eu gosto de livro de história real. Eu não gosto de livro de pessoas que escrevem para te ajudar, porque eles têm um viés muito da vida deles, o que eles fizeram. E eu gosto de livro de biografia porque, cara, conta o cara nu e cru ali, tipo, as coisas que ele fez. Erros, acertos. Humaniza, né? Cagadas. Vê que é isso mesmo. E uma pessoa, né? Uma inspiração empreendedora. Cara... Agir. Cadeira, não posso enviesar a resposta. Cara, uma inspiração... Cara, eu acho que eu tenho uma inspiração dentro de casa, cara. Que a minha mãe, hoje ela trabalha muito, assim.
muito mesmo, assim, o trabalho é meio que nem eu, assim, bem doidona de ideia e tá sempre inventando coisa nova. E eu cresci muito junto com ela, vendo isso, sabe? E na minha cabeça talvez eu não queria ser empreendedor, eu não queria abrir nada, por ver ela ali batendo cabeça e... Mas, cara, ela tem hoje, trabalha, tá em Cascavel, mora em Cascavel a vida inteira, tem um negócio super, super legal. Todo mundo me perguntava até, pô, você já tá tranquilo, vai trabalhar lá com ela? Eu falava, nem a pau, cara. Não vou trabalhar com ela nem a pau. Acho que duas Ritas não ocupam o meu espaço. Mas acho que ela, de fazer acontecer mesmo, eu acho que a alegria e a agilidade de fazer as coisas. Sabe? De tipo acelerar as coisas, de pegar, pô, tá um tempo ruim, cara, a gente resolve. A gente vai resolver, a gente vai dar um jeito e vai resolver. Porque, cara, é mais a experiência que eu tive dentro de casa, assim, sabe? De ver acontecer dentro de casa, da forma de lidar com as coisas, sabe? De maneira mais leve. Eu acho que ela, como... Que legal. Como é que é o nome dela todo? Rita. Ah, Rita. Muito bem. E qual a habilidade que todo empreendedor deveria desenvolver? Vender. Boa. Para começar, acho que tem que, cara, vender. Depois vem o resto. Perfeito. E se você pudesse jantar com qualquer empreendedor, vivo, morto, quem seria? Quem você escolheria? Cara, eu queria trocar uma ideia com o Ronaldo. Qual Ronaldo? O Fenômeno? É. Cara, Olha. Empreendedor. Eu acho que é um cara que se reinventou, cara. Eu acho absurdo, cara, a capacidade do cara de vir de ser um jogador de futebol, fazer todas as merdas que fez, cara, numa vida passada. Sim. Continuar sendo uma referência, ter tudo que aconteceu, se reinventar, mas eu acho que, da mesma forma que a outra pessoa que eu vou falar, o que me chama a atenção é que claramente não foi ele que fez tudo. Claramente ele foi esperto o suficiente para colocar pessoas boas para ajudar ele a fazer o que ele queria fazer. Em algum momento ele trouxe pessoas muito boas e fez o que está fazendo. Eu acho que o mundo dele é muito drástico, assim, a diferença entre o mundo do jogador, tudo que ele fez, e o que ele faz agora e o que ele se propõe a fazer. E acho que tem inspirado bastante gente, assim. E, puta, eu sou um puta fã do cara. Foi o cara que eu vi a carreira inteira. Começo, meio e fim. E é quando você começa a se sentir velho, né? Porque, pô, o cara aposentou, cara. Você viu o cara começar, ele se aposentou. E a outra pessoa, cara, chama Bjarke Ingels. É um arquiteto. Ele deve ter agora perto de 50, acho, sei lá. Mas mesma coisa. A capacidade do cara... A arquitetura é um mercado antigo, assim. Então, os grandes arquitetos, eles vêm de uma carreira antiga, escritórios antigos. Você pega um Foster, um Barnes, o cara tem lá quase, sei lá, 90 anos. Então, é demorado para isso. E ele criou, cara, um escritório monstruoso com 40 anos de idade. Ele pôs 40 anos de idade no meio da arquitetura, fazendo arquitetura no mundo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando ele colocou a pessoa que era do financeiro dele, colocou como CEO e falou, cara, eu crio. Eu tô aqui... Vocês tocam a empresa. E isso para mim eu acho que o empreendedorismo é sobre isso, entendeu? É sobre saber aonde você mexe, entendeu? Onde você sai, onde é que você toca, onde é que você volta. E eu acho que são pessoas que fazem as outras pessoas trabalharem, entendeu? Acreditarem numa ideia, tocarem as loucuras que muita gente fala, cara, não faz. Entendeu? Eles fizeram... Então, assim, eu acho que eu queria trocar uma ideia. É a mesma coisa com o Michael Jordan da vida. Puta, seria do caralho trocar uma ideia com o Michael Jordan, entendeu? Com a mãe dele, né? Queria longe aí. Na verdade, trocar uma ideia com a mãe dele, que teve a ideia de pedir que a parte do tênis. Não, porque a história do tênis, né? Que ela que negociou. Cara, isso é genial, cara. Genial. Isso é genial, entendeu? O cara transformou a vida do cara. Sim. Então, assim, eu acho que são pessoas legais, assim, porque não é sobre... As minhas perguntas, de verdade, não seriam sobre... Não é sobre você, cara. Eu quero saber o porquê que você pegou esse cara. Por que você chamou essa pessoa? O que fez você chamar essa pessoa? Entendeu? Porque o nome do cara já diz muito. Pô, o cara é o Ronaldo Fenômeno. Já diz muito sobre isso. Entendeu? E, cara, ele chamou outras pessoas. Entendeu? O que fez você chamar essas outras... E eu gosto de esporte pra caramba. Então, como escolher o Dream Team, né? Se tiver alguém do Guaçu Valley que tem o contato do Ronaldo ou já passa aqui. Já manda pra gente. Vamos articular aqui. Bom, e por fim, né, qual foi um hábito que mudou teu jogo, assim, nessa
nessa trajetória? Cara, uma vez eu fiz uma palestra numa faculdade e uma pessoa lá, mas ela levantou a mão e falou, cara, você fez tudo isso e tal, e qual é a sua rotina, seu hábito? Eu falei, cara, você não vai querer ouvir. Não sei se eu posso falar em público. Não, eu falei, cara, eu não tenho, cara. Eu sou uma zona. A minha cabeça, ela é própria. É própria. Eu tenho, de novo, pessoas que aprenderam a lidar comigo e hoje alguns me tratam tipo um personagem, mas eu odeio rotina. Odeio, eu tenho pavor de rotina, eu tenho pavor de acordar e fazer a mesma coisa todo dia, cara. Me incomoda profundamente eu fazer as coisas, e daí que entra tudo que é demais é muito. Então, às vezes, isso afeta na empresa, querer mudar, querer mexer em alguma coisa. Então, assim, eu não sei te dizer o que é uma coisa que é um hábito meu, em rotina, porque eu mudo muito, entendeu? Muito. Eu não sou uma pessoa organizada, eu não faço as coisas, eu deixo várias coisas para última hora, mas meu hobby é trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto do que a gente faz, eu gosto de criar coisa. É um hobby que eu tenho, eu gosto de ficar sentar e fazer apresentação. Eu gosto, eu acho terapêutico fazer apresentação. Mas eu não tenho... Meu filho me mudou muito. Muito, assim. As pessoas que me conhecem entendem que... Porque o filho é sobre ele, não é sobre você. Então, assim, é o que ele quer fazer, ele tem uma rotina, então ele quer fazer outra coisa, ele precisa... Então, eu comecei a eu me adaptar a fazer coisas... Então, assim, ele me mudou muito, sabe? Ele me ajudou como pessoa, como empresa, como tudo, entendeu? A minha vida mudou realmente. E não tô falando assim, nossa, que bonitinho. Não, ter ele junto comigo, ele pessoa, no meu dia a dia... me mudou em N motivos. Forma de falar, forma de se comunicar, forma de falar dentro da empresa. É tudo, sabe? Tudo. Ele me fez... parecia que eu saía do corpo, assim, eu olhava, eu falando com ele, eu falava, cara, eu não sei se eu gosto dessa pessoa que tá falando com ele, entendeu? E aí você vai se arrumando. Então, assim, meu filho mudou muito a forma como eu vejo as coisas. Me mudou a forma como eu vejo as pessoas trabalhando com a gente. Certas atitudes que antes você não entende, que hoje você entende, porra, tem filho. Entendeu? Muda. E a primeira pessoa que eu contratei falava pra mim. E, cara, eu bato palmo pra ele, porque eu levava ele pros Estados Unidos e o cara ficava lá, tipo, 2, 3 meses, com uma filha em casa. E ele falava, cara, um dia você vai ter filho. E hoje eu falo pra ele, eu não sei como é que você ficou. Eu não tenho ideia como é que você fez, como é que você ficou... Porque é louvável, assim, cara. Provavelmente tinha uma boa mãe ali. Não, tinha, mas mesmo né? assim, entendeu? Não é um medo de não ser cuidado, é uma saudade, cara. Sim. Absurda, entendeu? Tá perdendo, e cresce né? muito rápido. Tá perdendo alguma coisa. Então isso foi bom, assim, porque senão, eu falo pra Gi, cara, se não tivesse ele, acho que eu trabalhava 30 horas por dia, cara. E a empresa estava o dobro do tamanho. Mas entre ter a empresa o dobro do tamanho ou ter ele, Nossa, ter ele. Você falou exatamente o que eu falei esses dias num dos almocinhos. Geralmente, às quintas-feiras, a gente almoça o pessoal junto. E o pessoal falando isso, não, porque tem que trabalhar 12, 14 horas, sei lá o quê, aquela intensidade. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Eu não trabalho tudo isso por dia. Eu não quero trabalhar o dia inteiro... Porque eu tenho um filho, né, de 6 anos, eu não quero perder a apresentação dele da escola, né? Que nem agora estamos na férias, né? Sim. Cara, eu vou trabalhar home office de manhã e vou deixar ele lá, porque eu quero estar com ele na hora que ele acordar. Eu quero tomar café da manhã com ele, eu não quero... Eu pago o preço de ser mais lenta. No crescimento da minha empresa, para não perder isso. É a base, é a minha base, né? É que hoje, cara, você aprende que não é o quanto você trabalha. Hoje eu tenho essa noção. Sim. Demorou, tá? Isso não foi fácil pra mim. Sim. Tanto que um dos motivos que a gente foi, por exemplo, pra Chicago, cara, que eu falei, a gente não conhece ninguém, a gente vai ficar isolado, eu vou entrar lá no quarto, cara, e sentar o cacete, vou trabalhar um monte e o troço vai crescer. E hoje eu entendi que assim, cara, pode ser que eu não trabalhe um monte, mas aonde eu encosto faz diferença. Aonde a gente mexe, às vezes uma hora, sabe, você começa a ser mais útil, entendeu? Do que ficar ali trabalhando, cara. E isso é um problema do remoto, com as pessoas hoje, até mais novas,
que no remoto você perde essa noção de tempo e espaço, entendeu? Então, porque a gente tá vendo o todo, então às vezes não tá tendo tanta demanda e a pessoa tá sufocada, cara, de coisa para fazer. E a tendência é a pessoa falar, cara, eu tô desesperado aqui, cara. Provavelmente a administração de tempo e o que ela tá fazendo pouco eficiente. tá errado. Regra Às de vezes Pareto, assim, né? demais, cara. Demais. Às vezes ela tá fazendo coisa assim, gente, mas você podia ter feito isso em uma semana. Ela fez em 2 dias. Entendeu? É absurdo, assim, cara. Então, assim, a produção, cara, é gigante. Cara, é muita loucura. Então, você tem que pegar, cara, e falar, cara, tira férias, cara. Dá uma calma, vai lá, tira férias, dá um tempo. E uma coisa que eu aprendi na empresa é que, cara, parte do exemplo. Você pedir pro outro tirar férias, sendo que você não pisca fora do computador. Então, assim, uma época falaram, porque a empresa aqui prega que trabalhar demais é bonito. Eu falei, mas a gente nunca falou isso. Eu nunca pedi para ninguém trabalhar. Daí a Gi olhou para mim e falou assim, mas você trabalha. Você trabalha 24 horas por dia. Então as pessoas acham que tem que trabalhar 24 horas por dia. E eu falei, é verdade. Daí eu lembro que na época, esse é verdade, não foi bem assim. Eu fiquei meio puto. Não, eu Depois de fiquei uns 3 putaço. meses é verdade. Não, eu fiquei putaço. Eu falei, então quer dizer que, porra, eu não posso trabalhar? Caramba, você perde um pouco a referência do que você vira, entendeu? Porque, de novo, você não chegou, não tem a escadinha do chegar, sabe? Te cortaram aqui um pedaço da vida e te jogaram e falaram, cara, você tem que ser exemplo. Seja líder. Eu falo, cara, eu não sou líder de ninguém, cara. Meu primo que falou uma coisa antes dele ter filho, que ele falou, não, cara, quando você vai ter filho? Ele falou, cara, não estou preparado para ser exemplo para ninguém. E é muito, eu levo esse carinha muito real. Eu falei, cara, ninguém me preparou para ser exemplo para ninguém. E aí é muito louco, você começa a falar umas coisas e as pessoas começam a repetir, cara, como se fossem umas verdades delas. E você fala, caralho, me ouviram, cara. Sabe, de onde que tiraram isso? Quando que eu falei isso? Pô, você falou aquele dia, você disse. Então você começa a ser, você começa a reclamar menos e ser mais responsável com você mesmo, sabe? Tipo, palavra e atitude. Cara, vamos ver o que você fala, vamos... Ou, por exemplo, cara, vou trabalhar, mas deixe claro, entendeu? Vai lá, explica. Seja mais responsável com as coisas que você fala, porque gosta ou não, e eu faço... Então, mandar um beijo pra Evelise, que ajudou muita gente, na verdade, a minha psicóloga, ela ajudou muita gente. Eu falo que ela ajuda as outras pessoas, não só eu. E eu lembro que tinha uma época que eu falei, cara, tá foda, porque, porra, eu não sou líder, não quero ser chamado de líder, não quero... Ela falou assim, o problema é teu, cara. Isso não é uma escolha tua. Você não escolhe se você quer ser ou não. Você você vai lá, você se torna e, cara, conviva com isso. E você não tá gostando, ela fecha. Ué, ninguém te chamou pra estar aqui. Então esse choque de realidade, assim, é bom, sabe, de vez em quando, pra você olhar e falar, porra, cara, tô reclamando do quê, entendeu? Eu que pedi, eu que fiz, eu que criei, eu cheguei até aqui. Tá reclamando do quê, cara? Sabe? Mas, de novo... Talvez esse é o momento de tirar férias, né? Cara, tô meio esgotado aqui, vamos dar uma respirada. Mas isso só vai... Cara, é a história do começo da conversa. Você precisa passar, porque senão você não tem comparativo. Entendeu? E você vai acontecer isso lá na frente. Lá na frente você vai ter essas reações que já era pra você ter tido lá no começo, porque te privaram, você cortou atalhos, entendeu? Pra ter. Não adianta, cara. Você precisa passar por tudo pra poder olhar e falar, porra, não tá tão ruim, assim, tá melhor que antes. Que legal. A conversa podia durar umas 3 horas, né? Podia, tá bom. Acho que a gente vai, então, Henrique, agradecer demais a tua participação. Não, mas peraí, tem o final aqui. Não vou deixar o final, né? Passar o final. Mas vou aproveitar já, você que tá gostando desse papo, aproveita, se inscreve aqui, deixa o seu like, né? Pra gente ver que você tá curtindo. Se quiser alguma sugestão, enfim, deixa também seu comentário, né? Só a reta final, assim, como que você vê, como que o empreendedorismo pode, falando um pouco de impacto, propósito, né, legado, como que você acredita que o empreendedorismo pode mudar uma realidade local, por exemplo, dos lugares onde você está trabalhando, né, que vocês têm escritório, atuação, como que você vê essa força do empreendedorismo mudando a realidade das pessoas? Você enxerga isso ou, enfim? Cara, é que a gente, não sei se a gente tá no meio, ele é meio padrão, as coisas acontecem através de uma ideia. Tudo acontece através de uma ideia. Isso que vocês têm aqui é empreendedorismo, cara, de uma forma pública. Isso é loucura, cara. Isso é, assim, eu realmente acho que as pessoas precisam... Acho que vocês têm que divulgar mais. Porque, cara, é realmente muito legal.
o que vocês têm e o que vocês estão fazendo. A forma como chegou em mim o contato o material da SIC. Eu acho que Cascavel, cara, tem tudo para ser um puta lugar. Cara. Já é, sabe? É difícil falar porque meu avô, a gente escuta a história dos migrantes quando vieram para cá, ele era um deles. Então essa história tá na família, até ontem era aniversário dele, a gente escutou de novo. Então existe um carinho da minha família muito grande pela cidade. E ver o que está acontecendo, confesso pra você que faz você pensar, assim, sabe? Assusta um pouco, porque, cara, é realmente muito legal. Isso aqui é empreendedorismo. É alguém que olhou para isso e falou, cara, tem uma ideia. E o que ele fez? Convenceu outra pessoa, que convenceu outra pessoa. Então, assim, cara, empreendedorismo muda a realidade, cara. Muda, assim, não é sobre discussão política, não é sobre nada. Muda realmente a realidade de qualquer lugar. Os países mais desenvolvidos, os lugares mais desenvolvidos sempre partem através de uma ideia, sabe? Sempre. E isso é empreendedorismo. É você empreender em alguma coisa, você entrar de cabeça, cara, numa ideia, mas, de novo, eu não acho que você consegue fazer... É que dá vontade de mostrar isso aqui para as pessoas. Né? Porque, assim, os bastidores. É que assim, eu saí daqui muito cedo, cara, Sim. E ver tudo isso, eu olhei e falei, eu ia perguntar, tá no terminal, cara? Era o antigo terminal de ônibus. Então, tá no terminal. Que já foi uma pista de voo, a primeira pista de voo da cidade. Então, e olhar para isso... Mas assim, alguém teve que pensar nisso, que alguém teve que convencer alguém, que teve que convencer alguém, que teve que convencer alguém, que teve que comprar a ideia, que teve que convencer mais pessoas, levantar o dinheiro e fazer isso. E hoje tava com um monte de dedo apontado na cara para falar, cara, será que vai funcionar? E um monte de gente falando, não vai funcionar. Entendeu? Isso é empreender. Basicamente, essa é a regra. E até funcionar, até rodar, até vocês começarem o podcast, até as coisas começarem a acontecer, Sim. É um monte de gente falando, cara. E quando não der certo, alguém vai vir e vai falar, eu falei que não ia dar certo. Eu disse que não ia funcionar. E quando funciona, eu sabia, sempre confiei que ia funcionar. É assim. Sempre acreditei. É assim. Funciona assim. E isso para as cidades, cara. E eu acho que Cascavel ainda é privilegiada por ter acesso a recursos. Sim. É uma cidade com dinheiro. É uma cidade que consegue captar recursos. Então, assim, cara, eu acho que muda realidades. Cara. E as pessoas não têm noção, de novo, independente de lado, política ou o que é, as coisas elas mudam automaticamente. Algumas iniciativas elas mudam o entorno, elas mudam o que acontece ao redor, sem que as pessoas percebam se aonde você está, ou para quem você vota, o que acontece, entendeu? E eu acho que o empreendedorismo é sobre isso. Por exemplo, eu não tenho dentro da empresa um formulário para quem a pessoa vota. Não tô nem aí, cara, porque você vota e é um direito seu, e eu acho que tem que expor ideia. E não me interessa, cara, mas vocês, porra, é uma empresa, não interessa, cara. A pessoa tem direito dela votar e gostar e ter ideias, ideologias que ela tiver afim e que ela quiser. Isso não vai me tirar o direito de fazer algo que eu acho melhor pela empresa e talvez vai ser bom para ela. E tem sido, entendeu? Então, mas, pô, vai contra... Cara, é um problema dela, não é um problema meu, entendeu? É um problema da pessoa com ela mesma. Então, assim, eu acho que o empreendedorismo ele tem que ser, lógico, que influencia, lógico que o governo influencia na forma de empreender, ou ajuda ou não, mas, cara, as ideias elas têm que vir, elas têm que ir navegando, cara, no que a gente tem de realidade, cara. Eu não posso esperar os astros estarem alinhados, o governo ser o que eu quero, a forma X, eu preciso fazer, entendeu? Então, eu acho que é a forma que eu encontrei de fazer o que eu estava afim. Entendeu? De mexer e trabalhar. Eu falo, hoje eu trabalho na empresa que eu gostaria de ser contratado. Entendeu? Legal. Hoje Legal. Sim. Mas isso não quer dizer que há 6 meses atrás, 1 ano, essa empresa eu também gostaria de ser contratado. E isso é um termômetro. É onde eu consigo medir, entendeu? E isso é difícil de fazer, mas me ajuda muito. Então assim, cara, você tá orgulhoso da empresa onde você tá? Não, hoje não. Hoje estou, mas há um tempo atrás, cara, não tá legal, tem que mudar certas coisas, entendeu? Essa honestidade com você mesmo faz você ir adaptando. E eu acho que, de novo, eu acho que o empreendedorismo ele tem que ser estimulado, ele não é para todo mundo, ele não precisa ser para todo mundo, e eu acho que existe muito glamour em cima do ser empreendedor, tá? E eu acho que isso precisa ser... às vezes vale muito mais a pena
investir ali como um cara, ter a ideia, ter um empreendedor e ter 2 outras pessoas que estão gastando tempo ali, que não tem o perfil para ser empreendedor, e juntar com esse outro e fazer o negócio rodar junto, entendeu? Sim. Mas também, assim, não é para todo mundo, mas é para todo mundo. É livre. Quem quiser tentar. Boa sorte. Show, Henrique. Nossa, muito legal. Tô gostando bastante do papo. Nós vamos para a última pergunta, final. E qual que é o legado que você quer deixar aí pro mundo aí? O mundo pra esses moleques de 4 anos, a outra que tá vindo. Eu escutei uma coisa muito, muito sábia uma vez, que assim, cara, o que você quer mudar o mundo? Você não arruma nem tua cama, cara. Tá ligado? Tipo, eu acho que é muita prepotência da minha parte dizer o que a gente faz é para mudar o mundo. Mas não é prepotência dizer que a gente criou algo que as pessoas se alimentam disso. Entendeu? Trabalham com isso. Eu criei algo que é propósito de muita gente. É uma ideia que surgiu lá de trás que hoje muitas pessoas estão... Cara, muda a vida de muita gente. Mudou a minha vida. Entendeu? Então assim, eu não tenho a pretensão de mudar o mundo. Entendeu? Mas eu tô mais preocupado em criar um filho gente boa. Hoje em dia já tá de bom tamanho. Mas, sabe, eu penso que... deixar de legado, eu queria criar algo que realmente não dependesse de mim, sabe? Que as pessoas achassem uma outra forma de administrar, que as pessoas se reinventassem, que mudassem de cargo, que a empresa crescesse, tanto que o nome da empresa foi criado para não ter um nome relacionado a mim. Então o nome foi criado para que as pessoas pudessem se relacionar com isso. Então, assim, acho que criar uma empresa que viva depois que você vai é a coisa mais legal que eu posso fazer. Muito bom. Não tenho ideia, não acho que eu vou mudar o mundo fazendo projeto imobiliário. Talvez, mas não acho que seja aí nessa função que a gente vai mudar o mundo. Mas que tem muita gente, inclusive eu, que mudou a vida por causa disso, isso já é legal bastante. Muito bom. Rick, muito obrigada. Foi muito bacana o bate-papo. Sobrevivemos ao primeiro episódio, galera. Então, reforçando aí, você que está assistindo a gente, que gostou, deixa aí teu like, tá? Se inscreve. Então, a gente, reforçando também que aqui estamos no Iguaçu Valley, Cascavel, aqui no Paraná. Então, quem for do município ou da região, todas as quintas-feiras a gente tem um meetup, né? Hoje o Henrique, sim, antes da gravação aqui, estava apresentando no meetup. Então, sempre temas interessantes, empreendedores, atores, né, do ecossistema. Então, desde empreendedor, investidor, pessoal de universidade, CTs, enfim. A gente convida para os meetups, então toda quinta-feira, das 8 às 9 da manhã, ali na SIC Labs, segundo andar da SIC, da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. E a gente sempre também agora trazendo esses convidados do meetup para também esse bate-papo aqui no podcast. Então fiquem ligados, até o próximo episódio, né, na próxima semana. E, novamente, se você não se inscreveu, se inscreva no canal e a gente te aguarda aqui até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Fred. Obrigada, Henrique. Obrigado.